Entender o golpe é fazer uma análise complexa daquele movimento, né? Porque a gente tem que analisar múltiplas dimensões do que combinou com o golpe do 1º de abril de 64, que não foi apenas elementos regionais, nacionais, mas também internacionais. O professor João Maria colocou aqui muito bem o retrato desse movimento de efervescência no país, com o governo de João Goulart, com o processo de redemocratização que vem desde 46, que culminou na Constituição de 46, e com toda a ascensão do sindicalismo, do movimento das classes urbanas, do movimento organizado de trabalhadores, do movimento estudantil nas universidades. Então, esse panorama aqui é muito importante se colocar. Eu me filio à tese de um professor, que é o professor Gilberto Bercovitch, que é um professor de direito, mas que dentro do campo econômico ele diz o seguinte: olha, no Brasil, quando a gente for analisar todo o movimento político, a gente tem que fazer uma virada para o campo econômico, para o elemento econômico, porque as mudanças políticas, elas decorrem das decisões que ocorrem no âmbito econômico. Então, ele diz o seguinte: sempre no Brasil as lutas se dão entre o nacionalismo, o movimento nacionalista, e um movimento entreguista. Então, o Brasil sempre é engendrado, realinhado para continuar a servir uma divisão internacional da produção, em que este país é um produtor de matérias-primas básicas de commodities e que deve se inserir nesse cenário internacional como um produtor de matérias-primas. Então, pelo que eu entendo, o Brasil estava dentro daqueles anos de 50, de 60, rediscutindo a sua inserção dentro do contexto econômico internacional, e havia uma ascensão de uma classe intelectualizada que problematizava isso, e problematizava a ponto de se inserir nas universidades, de se inserir na igreja. Coloquemos aqui que a igreja, nos anos 60, passa a despontar com a doutrina social, em que a igreja passava a ser um ator importante num processo de conscientização das classes. Então, eu vejo que vários recortes da sociedade brasileira, o setor estudantil, o setor rural, o setor dos trabalhadores, da igreja, estavam se realinhando para uma rediscussão sobre os seus papéis diante do Brasil nesse contexto internacional. Então, acho que a ditadura ela atende, então, esse contexto internacional, né, de ameaça, de uma ascensão de um projeto nacionalista. A gente sabe que nós vivemos num tensionamento entre duas grandes potências que disputavam a hegemonia internacional, a União Soviética e os Estados Unidos. E a doutrina Monroe, antiga, né, que dizia América para os americanos, se faz presente desde a época imperial e foi resgatada, reinterpretada para dominar novamente essas nações que se situam na América Latina e que estavam rediscutindo, né, o Pacto Internacional do Trabalho, da economia. Então, eu vejo muito dessa forma. No caso do setor universitário, eu vejo que o setor universitário estava liderando esse processo. A universidade brasileira, ela estava deixando a sua missão de ser uma universidade necessária para o país, para a formação de mão de obra, para as múltiplas funções do Estado, do setor produtivo, e passava a se discutir os fundamentos de existência e o ethos universitário. O que a universidade serve para o Brasil? Isso nos anos 60. Qual é o sentido da universidade? É o sentido emancipatório, é o sentido de transformação. Então, essa cultura política democrática, essa cultura política progressista, estava permeando as instituições brasileiras, e dentro das universidades sobretudo. Tá? Então, qual o papel da Universidade de Brasília, que nasce nesse período? Qual o papel da Universidade Federal, que também nasce nesses anos 60, nesses dos anos 60? Era esse papel de promover transformação social. Então, eu analiso essa disputa pela lente do professor Gilberto Bercovitch. Analisar os movimentos nacionalistas que sempre estão aqui recobrando, né, tomar as rédeas do destino nacional, e o movimento entreguista que tenta legar as decisões do que acontece no Brasil a instâncias supranacionais que o povo brasileiro não decide. Né? Então, até hoje, o destino brasileiro é decidido por fora, já disse Caio Prado Júnior, né? São instâncias externas que decidem o que vai acontecer com o Brasil. Então, eu acho que a gente tentou, nos anos 60, rediscutir esses termos, e veio, né, os Estados Unidos, essa grande potência hegemônica, em associações com a cúpula militar brasileira, com a cúpula empresarial, como bem colocou o professor João Maria, e com o apoio de uma massa civil, né, conseguiu aí subverter o governo democrático de Jango e implantar uma ditadura que durou 21 anos, né, e consolidou uma nova etapa do capitalismo aqui no Brasil.
Professor Juan, Carlos, olha, a tá. dimensão de discussão sobre a falta de projeto nacionalizante dentro do setor da elite econômica política brasileira é algo interessante para se discutir. Eu acho que eu tenho uma influência um tanto de linha marxista na compreensão da política no Brasil, porque eu sempre volto a trazer o componente econômico como algo anterior à decisão política, né? Então, assim, eu sempre compreendo que o Brasil, que as decisões sobre o futuro do Brasil, sobre a matriz de produção do Brasil, são decididas dentro do norte global, né? Então, desde o professor João Maria Fraga tem colocado aqui recorrentemente, como o Brasil tem um lastro de 300 anos de domínio colonial, de impacto colonial com a Europa, em que era a metrópole que decidiu o que se fazia aqui, né? Quais eram as atividades econômicas, o açúcar, o café, né? Qual era essa missão do Brasil? Então, acho que as elites do Brasil, elas são elites que vivem a reboque dessas decisões que acontecem nos fóruns econômicos internacionais, né? Um mercado internacional que bem decide esses projetos, e a nossa elite ela tem uma dificuldade de estabelecimento de um projeto de nacionalização, porque a elite ela lucra, né? Dentro dessa desigualdade econômica que se constitui a partir desse processo internacional, a elite nacional lucra, ela concentra riquezas, concentra poder, e até que ponto isso seria interessante para a própria permanência dessa elite, né? Desse sistema de hierarquização social, se pensar um projeto de nacionalização. Então, eu tento analisar tanto o ambiente militar no Brasil, o ambiente político, a partir dessa, dessa observação do que conforma esses comportamentos, né? Do que conforma essa falta de projeto nacionalizante. Então, essa é a minha observação para o questionamento que você colocou aqui. E por isso que a gente sempre recobra para falar, como o professor João Maria colocou, que havia um projeto de país e um projeto de sociedade em disputa naquele período, em gestação, que perpassava as várias instituições, e que esse projeto é um projeto que conflitava com essa divisão internacional do trabalho, né, com o projeto internacional colocado ao Brasil. Então, acho que o Brasil nunca conseguiu se desvencilhar desse destino colonial, né? Então, aqui as sociedades são espremidas, são exploradas, as gentes, as classes trabalhadoras, para continuar a mover essa roda gigante, né? De produzir, de oferecer mão de obra barata, de oferecer matérias-primas de baixo custo para alimentar essa roda econômica internacional. Então, eu acho que as nossas elites elas não têm nem a capacidade de impor um projeto nacionalizante, porque eu acho que são elites no tempo presente que têm uma baixa capacidade de compreensão do seu papel, de compreensão até do seu contributo para o país, né, para o desenvolvimento do país, e que são elites que basicamente elas vivem a reboque do que é decidido nas instâncias internacionais. Essa análise que eu faço é uma análise, obviamente, de uma visão enquanto um advogado que compreende esses elementos políticos, sociológicos do país, né, para além do elemento jurídico. O professor João Maria nos deu assim uma informação, um contributo, um retrospectivo histórico mais profundo, né, para se compreender isso. Então, eu consigo observar isso. Professor Carlos e João, professor João, colocaram aqui vários questionamentos que daria horas e horas de conversa, né? Então, eu acho que o que a pauta principal de discussão é sobre essas relações entre o passado e o presente, né? Porque o passado não tratado, não superado, se presentifica a todo momento. Parece que a gente ainda não saiu dessa fase, a gente continua naquela transição eterna, que não é só a transição da ditadura para a democracia, é a transição também colonial, né? O Brasil ainda está nas amarras coloniais. Mas vamos lá. Eu percebo o seguinte, que o direito ele estabelece alguns elementos de tratamento desses períodos, né, de ditadura, de guerras civis, períodos de conflito, para que o país consiga se estabelecer e traçar um caminho para a democracia. Primeiros desses elementos é você reformar as instituições, né, que você tente tirar os violadores de direitos humanos, reformar a polícia, mudar a formação dos militares, que você resgata a memória do período, que você demonstre a verdade histórica, o que aconteceu, os autores das violações de direitos humanos, dos crimes políticos, que você puna essas pessoas, né? Que você
execute criminalmente, que você faça as medidas de reparação também às vítimas, às pessoas que foram perseguidas. Então, há um amplo espectro de medidas que devem ser tomadas nesse período de transição. E essas medidas não foram tomadas no Brasil, porque no Brasil, até hoje, há uma disputa narrativa muito forte envolvendo esse período. Então, não é de agora, começa na ditadura, uma disputa sobre o que foi o golpe militar de 64, se foi uma revolução ou se foi um golpe, né? Isso é uma questão dada até hoje, com recorrência, tá? Então, todo aquele discurso de combate à corrupção, de combate à subversão, é o discurso que volta no tempo presente, que é utilizado por Bolsonaro, que foi utilizado no impeachment de Dilma de 2016. Então, acho que nós estamos vivendo um período de não tratamento do passado. E o passado recalcado, ele volta. Então, a gente vive uma sincronia de tempos históricos. É o passado misturado com o presente e com o futuro a todo momento. Então, acho que os marcadores temporais que o professor colocou aqui são marcadores em que a gente consegue estabelecer uma relação desse passado autoritário com o presente, que ainda é autoritário. Então, quando eu vou falar desses assuntos para os meus alunos, eu só cito o caso de Marielle Franco, né, que ontem se esclareceu os mandantes do crime. E eu cito o caso dela e cito o caso de Carlos Marighella, que foi uma liderança da ação de libertação nacional, ação libertadora nacional, ALN, que foi morto por integrantes do Estado, né, a mando do Estado, decidido pelo Estado, e não só ele, um espectro de 434 pessoas que foram mortas e desaparecidas pelo Estado. Então, acho que nós temos uma recorrência de uma transição que é feita pelas elites, como o professor colocou, e de uma infiltração de uma cultura autoritária muito grande dentro das nossas instituições militares e, sobretudo, as instituições judiciárias. Então, não tem como eu falar do golpe de 2016 contra Dilma, não tem como eu dissociar esse elemento do impeachment de Dilma e com a cassação, a execução da pena de Lula em segunda instância, lá no contexto da Lava Jato. Por quê? Porque a ditadura militar, do mesmo jeito que o tempo presente, se utiliza da legalidade para oprimir, para cercear a democracia, e se utiliza do aparato do direito e do sistema de justiça para isso. Então, a ditadura de 64, ela se fez utilizando a justiça. Era a justiça que sentenciava as pessoas. Era a justiça que aplicava a legislação autoritária, os atos institucionais, a lei de segurança nacional. Era a justiça que mandava prender, né? Era a justiça que mandava assaltar também. Então, eu vejo que há uma cultura autoritária que permeia essas instituições de Estado, instituições permanentes, sobretudo o judiciário e as forças militares. Então, acho que não aconteceu uma superação desse legado dentro dessas instituições. Então, é necessário que, no tempo presente, a gente se discute o que é o Poder Judiciário Nacional, como acontece a entrada dos juízes, dos promotores, como essas pessoas ascendem esses cargos. Há um controle social dessa entrada ou não? As Forças Armadas, qual é o papel das Forças Armadas para a democracia? A cultura autoritária nas Forças Armadas está presente. Não tenho como deixar de falar, enquanto ex-integrante da Comissão da Verdade, da UFRN, que a Comissão Nacional da Verdade foi boicotada nos seus 2 anos de funcionamento pelas Forças Armadas do Brasil, que negavam visitas a instalações militares onde houveram prática de tortura e de morte, que negaram o reconhecimento de crimes, que em nenhum momento colaboraram com o envio de documentação. Tá? Não tem como eu dissociar os enfrentamentos políticos que Dilma recebeu, que Lula recebeu também, com essa cultura autoritária que permeia as Forças Armadas. Então, Lula, há uma luta política muito grande nessa pauta da anistia, dos direitos de memória e verdade, de justiça, uma luta popular muito forte de movimentos organizados, dos familiares dos desaparecidos, do setor dos direitos humanos como todo, dos movimentos sociais como todo, em que o governo tem que negociar essa pauta com os setores conservadores que dominam o sistema político brasileiro. Então, se eu for pegar a Comissão da Verdade, Dilma, para aprovar a lei que criou a Comissão da Verdade, ela teve que negociar a Comissão da Verdade. Lula também. Lula, para implementar um amplo programa de reparação da Comissão de Anistia, ele teve que negociar com as suas armas. Sabe qual foi a negociação que Lula fez? Olha, vamos levar adiante esse eixo daqui desse tema, que é a reparação e a memória. O eixo da responsabilização, da justiça, a gente não vai mexer. E a gente não vai mexer com a ajuda do Supremo, quando o Supremo, em 2010, validou a Lei de Anistia de 1979. Então, acho o seguinte, que há um rescaldo autoritário, cultural, que permeia as nossas instituições e que esse debate do presente perpassa isso. A gente discutir reformas das instituições. Discutir o judiciário, discutir as polícias militares. Polícia militar, a letalidade policial no Brasil é horrível.
A gente não tem como dissociar desse período, não, e nem da longa trajetória no Brasil, que as forças policiais servem para controle social, para manutenção do sistema. Então, acho que o debate que o professor colocou aqui, de presentificar esse legado da ditadura, é necessário a gente discutir dentro do campo da justiça, no campo do direito, como o direito pode ser instrumento para essa mudança. Obviamente, o direito não pode tudo, né? E entender que é necessário uma reconfiguração desse sistema político para que a gente consiga avançar nessa pauta. Então, Lula, quando chega para a gente dizer assim, olha, vocês não podem comemorar os 60 anos do golpe de 64. Olhe, vocês não devem fazer nenhum tipo de alusão, a gente não quer tensionar, né? Eles usam esse termo, não queremos tensionar com o setor militar, que já há um relacionamento melindroso com esse setor. Nós não queremos tensionar com o Centrão, com a base de sustentação do governo que está no Congresso. São dinâmicas de concessão, de negociação, que essa pauta sempre esteve e vai estar se o sistema político se manter dessa forma. Porque quem controla o poder político não é a esquerda. Lula venceu por ampla maioria, mas Lula tem que negociar com as forças conservadoras que, inclusive, estavam apoiando o Bolsonaro. Os partidos que apoiavam o Bolsonaro agora estão apoiando o Lula porque ele tem que fazer essa composição. Isso daí é o presidencialismo de coalizão. Então, essa pauta, ela é inserida dentro desse espaço de negociação política. Então, acho que a gente pensar no papel que a sociedade civil tem. Se a gente não lutar, se a gente não levar esse debate adiante, que você está levando, Carlos Alberto, que o professor João Maria está levando, que a professora Ceissa, a gente dá espaço para o bolsonarismo e para o autoritarismo fixarem as narrativas deles sobre esse período. Então, a gente tem que continuar combatendo esse espaço, um espaço adequado para isso. Então, aí da participação das Forças Armadas, né, nessa última tentativa de golpe militar, o professor Wilton Germano chama o governo militar de Estado militar, né, porque as instâncias civis da República Brasileira foram dominadas por militares, e isso aconteceu com o Bolsonaro. Né? Vivemos um Estado militarizado, que era militarizado na presidência da República, na vice-presidência, em ministérios. Né? Então, a gente viu aí o alto comando das Forças Armadas, até no Ministério da Saúde, o general Pazuello, né, se meteu. Então, a gente viu a militarização do Estado e não tem como desassociar o governo de Bolsonaro de 4 anos com a participação das Forças Armadas, inclusive Forças Armadas que foram consultadas sobre a tentativa de golpe. Né? Então, esse ponto que o professor João Maria frisou é muito importante. Para finalizar a minha fala, né, eu lembro a vocês, né, a necessidade de nós continuarmos a luta por memória, verdade e justiça, e continuarmos a luta em torno do sentido do que é a anistia no Brasil. O professor citou que em 79 havia uma pauta de anistia, um sentido de anistia almejado pelos movimentos sociais, pelo movimento feminino pela anistia, pelos comitês de anistia, inclusive tinha aqui o Comitê Norte Rio Grande de Anistia, e que a ditadura usurpou esse sentido e implementou o seu projeto. Mas esse projeto nunca foi um projeto sem disputa. Lá em 85, o setor organizado disputou a anistia da Emenda Constitucional 26 de 85, na época de José Sarney, disputou a anistia da Constituição de 88, que a Constituição de 88 reconhece a anistia e concede um programa de reparação, disputou a anistia, a lei de anistia em 2002 de FHC, disputou a Comissão Nacional da Verdade, e é uma pauta que a gente não tem como distanciar a luta dos movimentos sociais, por memória, verdade e justiça, com o fortalecimento do Estado democrático de direito. Recentemente, o senador Hamilton Mourão protocolou, no ano passado, um projeto de lei para a concessão de anistia ampla, geral e restrita aos envolvidos pelos atos de 8 de janeiro. Esse projeto de lei exemplifica a tradição autoritária no Brasil de fazer transições pelo alto, transições pela elite, e pior, de colocar uma pedra, de negar o que aconteceu, de pairar, de colocar uma grande sombra de negação, de ocultação sobre essas situações. Neste tempo presente, a esquerda impunha uma grande luta, a luta sem anistia, para que as pessoas fossem indiciadas, fossem investigadas, punidas e respondessem criminalmente pelos crimes que cometeram não só no dia 8 de janeiro, no dia 12 de dezembro também, como você, Carlos Alberto, citou. Então, acho que a gente tem, enquanto sociedade civil, fortalecer esse grande caldo de luta política em torno
da pauta de a memória, de verdade e justiça, que não é só sobre o passado, a gente não está falando só sobre o passado, estamos falando sobre o presente, e essa pauta é uma pauta de fortalecimento da democracia brasileira. Então, me coloco aqui à disposição para que a gente tenha um segundo debate, porque aqui são muitas possibilidades. A gente tem como ter um programa para a gente se dedicar a analisar o que foi a ditadura no estado do Rio Grande do Norte. Isso é uma pauta importante. A ditadura, ela perseguiu o espectro total da população brasileira. Bolsonaro, todo mundo sentiu os efeitos de Bolsonaro, não sentiu? Eu senti. Todo mundo que está aqui sentiu. O setor universitário sentiu, com a minguação dos recursos para as universidades federais, as universidades públicas. A gente sentiu com o sucateamento da saúde. Todo mundo sentiu. A ditadura da mesma forma. Todos os espectros da população sentiu os efeitos da ditadura. Então, falar sobre o que foi esse período, a gente falar sobre muitas informações. Um recorte que eu peço que no futuro a gente tenha é falar sobre o que foi a perseguição da ditadura na Universidade Federal de Rio Grande do Norte, que essa instituição, os seus professores, os seus alunos e funcionários foram perseguidos, foram vítimas desse período, foram mais de 300 pessoas perseguidas. Nossa comissão mapeou. É importante que a gente demonstre o padrão repressivo que se abateu na UFRN, que mudou seu projeto de uma universidade emancipatória para uma universidade tecnicista. Porque o que cresceu na UFRN nos anos da ditadura foi a perspectiva tecnicista de formação, tá? Perspectiva acrítica. E esse projeto daí, até hoje a gente vê os resquícios na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então é isso, Carlos. Agradeço a divisão da mesa aqui, do espaço com o professor João Maria, fico muito feliz em encontrá-lo e agradeço a você pelo convite e me coloco à disposição.